Meus irmãos, vamos ler o texto de Mateus, capítulo número 5, a partir do versículo número 13 até o versículo número 16. Dando sequência no Sermão do Monte, Mateus 5, 13 ao 16. Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder suas qualidades, como restaurá-lo? Para nada mais presta senão para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade sitiada sobre um monte. E nem os que acendem uma candeia o colocam debaixo de um cesto, mas no candelabro, e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está no céu. A influência do cristão no mundo. É esse o tema dessa noite, meus irmãos. Como nós cristãos, discípulos de Jesus, somos chamados por Ele para influenciar este mundo onde nós estamos vivendo, para influenciar os não cristãos e para influenciar os falsos religiosos. Os elementos que Jesus nos dá para que nós possamos então desenvolver o nosso serviço, o nosso ministério e, acima de tudo, impactar as vidas que estão ao nosso redor. Vimos nas bem-aventuranças que o cristão, ele tem a aprovação de Deus, e pela aprovação de Deus ele vai alcançar a realização, ele vai alcançar a plenitude do ser humano. Bem-aventurado significa aquele que é cuidado por Deus, aquele que alcança em Deus a realização máxima do ser humano. E é esse homem, essa mulher, esse discípulo que a Bíblia diz que ele é bem-aventurado, que ele vai então ter o seu caráter visto pelas outras pessoas. Os irmãos lembram que no domingo passado nós falamos que as bem-aventuranças descrevem o caráter do cristão. Esses 8 elementos que estão descritos na bem-aventuranças são os elementos que têm que estar presentes no caráter de todo cristão. Não são elementos para pessoas distintas. Um cristão, ele é pobre de espírito, o outro é humilde. Não, os 8 precisam estar presentes em cada pessoa que se dispõe a andar com Jesus. E agora então esse caráter descrito anteriormente é então colocado à prova nessa questão de influência. Ser sal e ser luz significa você estar desenvolvendo esse caráter. Você está vivendo dessa maneira, você está empregando essas características na sociedade. O homem que é bem-aventurado está de joelhos diante de Deus, reconhecendo a sua pobreza espiritual, chorando pelo seu pecado, chorando a sua condição caída. O homem bem-aventurado é aquele que se prostra, que se humilha diante do Senhor. Quando ele faz isso, ele se torna manso em todos os seus relacionamentos. Ele se torna manso e ele anseia então crescer espiritualmente, sentindo fome e sede de justiça. O manso é aquele que vai procurar a justiça em todos os aspectos da sua relação. O bem-aventurado, ele está junto da comunidade, ele está junto das outras pessoas. As bem-aventuranças nos colocam diante de Deus, reconhecendo o nosso pecado, reconhecendo a nossa calamidade espiritual, mas as bem-aventuranças também nos colocam agora diante da comunidade. Como nós devemos agir com as pessoas. E esse relacionamento com Deus é que vai então ser demonstrado pela misericórdia com os pecadores. O bem-aventurado age de maneira misericordiosa para com as pessoas que não conhecem a Jesus Cristo. O bem-aventurado é transparente e sincero, procura agir como um pacificador. Ele procura pacificar os seus relacionamentos e por isso, às vezes ele é hostilizado e às vezes, como diz o verso 10, ele é perseguido. Por quê? Porque ele busca a justiça.
E no mundo de hoje, meus irmãos, quem busca a justiça, quem busca promover a paz, quem busca fazer a coisa certa é perseguido, é taxado, é julgado, é criticado por fazer a coisa certa. Então, o bem-aventurado, ele muitas vezes é perseguido porque ele procura fazer a coisa certa. E nós temos que pagar esse preço se necessário for. Agora então nós veremos o que o sal e a luz têm para nós como a nossa influência. Depois do nosso caráter descrito, depois da necessidade de estarmos diante de Deus prostrados, depois da necessidade de, no mundo, na comunidade, agirmos diferente, Jesus usa aqui duas metáforas, o sal e a luz, são metáforas, são ilustrações, que apontam para a nossa influência no mundo, ou a influência do cristão no mundo. E por que Jesus usa o sal e a luz? Meus irmãos, naquele contexto familiar, cotidiano, a pessoa dificilmente ela não tinha dentro de casa um pouco de sal, e dificilmente ela não tinha dentro de casa uma lamparina ou algo que produzisse luz. São dois elementos muito comuns à vida, ao cotidiano e à casa de todas as pessoas. E Jesus então sabiamente pega esses dois elementos, o sal e a luz, e ele pega esses elementos e usa como uma ilustração, como metáforas, para dizer para esses discípulos: olha, vocês agora precisam influenciar o mundo onde vocês estão inseridos, para o bem de um mundo violento e agressivo, que acaba perseguindo os cristãos. Você tem que ser sal e luz para esse mundo. Você precisa viver nesse contexto. Nós precisamos então estar inseridos nessa realidade. E que realidade é essa, meus irmãos? Influenciar. Sabe qual que é a tragédia da igreja hoje? É que nós somos mais influenciados pelo mundo do que nós influenciamos o mundo. Nós somos mais influenciados pelos pecadores do que nós influenciamos os pecadores. Nós somos mais influenciados pelos religiosos, os falsos cristãos, do que nós influenciamos essas pessoas. Infelizmente, nós como cristãos não temos uma firmeza de caráter, de posicionamento para influenciar e não ser influenciado pelos outros. Pois bem, queridos, duas comunidades estão separadas aqui pelo caráter. Que duas comunidades são estas? A comunidade do vós e a comunidade da terra. Quem são o vós aqui no texto? Eu e você, os discípulos. A igreja, essa é uma comunidade que, de acordo com o seu caráter, ela vai estar separada da outra comunidade, que é representada aqui pela terra, pelo mundo, ou seja, as pessoas que estão fora da igreja. E tanto quem está dentro da igreja, quanto quem está fora da igreja, representam então duas comunidades, dois grupos distintos. E esses dois grupos estão separados um do outro, separados através do quê? Do caráter. Que caráter é esse? Descrito nas bem-aventuranças. Então o caráter do cristão é diferente do caráter do mundo. E essa diferença nos separa. Essa diferença nos divide. E nós precisamos manter essa diferença, meus irmãos. Nós não podemos nos iludir de que para que nós possamos alcançar o mundo, nós temos que ser igual ao mundo. Isso é mentira. Nós vamos ver isso depois, mais adiante. Quanto mais parecido com o mundo nós nos tornamos, menos nós influenciamos o mundo. Quanto mais diferentes do mundo nós somos, mais nós chamamos a atenção do mundo. E diferença aqui não é questão de roupa, de estilo, não. É caráter, é postura. Porque o mundo não está acostumado com diferença. Todo mundo faz do mesmo jeito, todo mundo faz igual. Então quando vê alguém diferente, opa, por que aquela pessoa fez isso diferente? Então nós temos aqui nesse texto duas comunidades separadas pelo caráter. A igreja, como o sal, pode interromper, pode retardar o processo de corrupção social do mundo. O sal tem essa prerrogativa de preservar. Alguns teólogos vão dizer que o sal ele pode dar sabor para o mundo. Irmãos, a igreja não vai dar sabor para o mundo, porque o que está podre não vai melhorar o sabor se você botar sal.
E o mundo está perdido no pecado, o mundo está podre por causa do pecado, a sociedade está corrompida. E se você botar um pouquinho de sal lá, você não vai dar sabor. O sal, ele é descrito aqui na essência do texto como a preservação. E nós temos então que estar em contato com o mundo, nós temos que influenciar esta comunidade para livrar ela desse processo de corrupção social. E como luz, nós vamos desfazer as trevas que está nessa comunidade. Então, a comunidade chamada igreja vai influenciar a comunidade chamada mundo. De que maneira? Interrompendo o processo de degradação moral, que cada vez é maior. Uma alma que você ganha é uma alma que não vai se corromper, que não vai contribuir para a corrupção moral. Uma família que é restaurada por Jesus é uma família a menos que vai se corromper e vai trazer mais problema social. Agora, do outro lado tem o mundo. O mundo é um lugar de escuridão, com pouca ou nenhuma luz própria. Por isso nós temos que brilhar no mundo. O mundo precisa de uma fonte de luz. E qual fonte de luz é essa? Somos nós. O mundo não vai poder ser iluminado por Jesus diretamente, porque eles precisam se entregar a Jesus. Mas o mundo vai ser iluminado por nós, porque nós estamos plugados em Jesus e nós então colocamos a nossa luz nesse mundo. O mundo é um lugar de constante deterioração. Guarde essa palavra, deterioração. Moral, intelectual, religiosa, social, política, econômica. O mundo está se deteriorando, ou o mundo está apodrecendo. O mundo está, meus irmãos, caminhando para uma ladeira abaixo sem freio de mão. O mundo está apodrecendo e não pode impedir que isso aconteça. O mundo por si só não vai se salvar. O mundo por si só não vai se transformar. O mundo por si só não vai mudar essa realidade. Quem pode fazer isso? A igreja, os discípulos, eu e você, com caráter diferente, com estilo de vida diferente. Tanto o sal como a luz têm a sua função. O sal tem a função de manter a qualidade de salgar. E a luz a qualidade de brilhar. Logo, para nada serve o sal, se ele perder a sua salinidade. É o que Jesus diz no texto. Olha, se o sal perder a sua qualidade, não serve mais para nada. Nem para adubo. Não vai ter mais nenhum valor. Vai ser jogado fora, vai ser pisado pelos homens. E se o discípulo, irmãos, perde a sua capacidade de influência, para que serve um discípulo? Se o sal que perdeu a sua capacidade, a sua salinidade não serve para nada, o discípulo que perdeu o seu poder de influência também não serve mais para nada. A luz precisa brilhar, o sal precisa salgar, precisa preservar. A luz se torna inútil se ela for escondida. Por que você acha que a lâmpada está aqui em cima do teto da igreja e não aqui embaixo do púlpito? Porque uma luz aqui embaixo do púlpito não vai ter pouco proveito, ou quase proveito nenhum. Naquele contexto antigo de lamparina, de lampião, de velas, a luz tinha que ser colocada num lugar de destaque, no velador, para lá ela iluminar toda a casa. Se colocasse aquele lampião, uma vela debaixo de uma cambuca, debaixo de uma cesta, embaixo da mesa, não ia ter serventia nenhuma. E aí Jesus fala, qual é a serventia de um cristão que se esconde? De um cristão que não testemunha, de um cristão que não fala de Jesus, de um cristão que se omite. Qual que é a relevância desse cristão? Então, meus irmãos, essas duas comunidades, a igreja e o mundo, eles estão separados por conta dessa influência, desse caráter que os dois estão desenvolvendo. O que significa ser sal? Versículo 13, vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Verso 13, vós sois o sal da terra. Mas se o sal perder as suas qualidades, como restaurá-lo? Não tem como você devolver a qualidade para o sal. Naquele contexto, o sal era um pó branco que era recolhido próximo de alguns lugares. E nesse material tinha lá um elemento que trazia a salinidade. Mas esse elemento ele se perdia muito fácil, era lavado muito fácil. O que sobrava era algo sem nenhum princípio, sem nenhum valor. Então Jesus está dizendo, olha, se você como sal da terra perder a qualidade, a salinidade, a capacidade de salgar, já era, não serve mais para nada, senão para ser jogado fora e pisado pelos homens.
O que significa, meus irmãos, ser sal? Cada comunidade revela como é o mundo e a igreja. Assim como o mundo se deteriora como o peixe ou a carne estragada. Você já cheirou peixe podre? Você já cheirou carne podre? Carne estragada? Já? Sim ou não? Que cheiro que tem o peixe podre ou a carne podre? É esse o cheiro que a sociedade hoje está exalando, meus irmãos, porque o mundo se deteriora, enquanto que a igreja pode restaurar a sua deterioração. Para que o mundo não apodreça, para que o mundo não se perca, tem uma solução: o sal. O sal vai preservar dessa podridão. Quem vivia antigamente sem energia elétrica, sem geladeira, sabe muito bem o quão o sal era importante. Se você já comeu bacalhau, você sabe como o sal é importante. Se você já comeu carne de sol, carne seca, você sabe o quanto o sal é importante. Se você já fez charque, você sabe o quanto que o sal é importante. Por que o bacalhau não estraga? Vem lá de Portugal, atravessa o oceano, fica no mercado e não estraga. Porque ele tem sal. O sal preserva, o sal impede o processo de podridão da carne. E a igreja, meus irmãos, o discípulo, eu e você, em contato com o mundo, vamos fazer isso, vamos impedir que esse mundo ele continue se deteriorando cada vez mais. Quando a igreja sair daqui, misericórdia, o mundo vai virar um caos. O mundo ainda não chegou ao fim, o mundo só não se perdeu porque a igreja ainda está aqui. Ainda um pouquinho de sal está sendo jogado. Então, meus irmãos, o sal, ele tem essa característica de preservar, de guardar as qualidades. O mundo está se perdendo e nós, como igreja, somos a salvação desse mundo. Há outras instituições que ajudam o mundo a não se deteriorar, mas isso não tem a relevância que a igreja tem. O Estado é uma instituição que procura trabalhar e agir para o mundo não ficar cada vez pior, criando leis, criando algumas coisas para impedir que o mundo ele mesmo se autodestrua. Mas não pensemos nós que é o Estado, que é as instituições sociais que vão salvar o mundo. É a igreja, é o discípulo, é o cristão com o seu caráter de vida diferenciado. A eficácia do sal está condicionada a conservar a sua salinidade. Se o sal perder a salinidade, ele não serve mais para nada. Se vier a perdê-la ou ser contaminada, não serve nem mesmo para adubo. Joga fora, já era. E o discípulo tem essa mesma implicação. Se eu e você, meus irmãos, perdemos o poder de influência, para que a gente vai servir? Para nada. O poder de salgar do cristão é o seu caráter visível em atos e palavras. Como que nós influenciamos o mundo? Através do nosso caráter, descrito nas bem-aventuranças, que é exteriorizado por meio de atos e palavras. Quando nós agimos, quando nós falamos, quando nós nos comportamos, quando nós temos um modus operandi na sociedade, de acordo com o que Deus exige, de acordo com o caráter cristão, nós vamos estar influenciando as pessoas. Você que tem familiar não crente, você sabe que o seu testemunho de vida, o seu jeito de ser com Deus, o seu comportamento, ele influencia a sua família para o bem. O seu comportamento, o seu caráter, a sua atitude de cristão verdadeiro está preservando a sua família, aqueles que não são crentes, de uma tragédia muito maior. E se talvez não houvesse você como cristão lá dentro daquela casa, aquela casa já tinha se perdido há muito tempo. É verdade ou não, meus irmãos? Então o nosso poder, a nossa capacidade do cristão de influenciar, ela é estritamente ligada ao nosso caráter, atos e palavras. E aí nós vemos cristãos com atitudes, com palavras, com comportamentos, com condutas que não dizem em nada com o caráter cristão. Nós vemos cristãos frequentando lugares, frequentando ambientes que em nada servem para eles. Pessoas indo para show, indo para festas, indo para bailes, indo para lugares. Irmãos, o que o cristão vai fazer na ONU? O que o cristão vai fazer numa casa de show? Vai fazer o que lá? Me diz. Vai influenciar?
De maneira nenhuma vai ser influenciado, porque só o estar lá talvez já foi influenciado. E aí esse mesmo cristão nunca traz ninguém para a igreja, nunca ora por ninguém, talvez nem na igreja ele venha ainda. Então, se nós, com o nosso caráter, com as nossas atitudes, com as nossas palavras, não influenciamos, nós perdemos a nossa eficácia. Por isso que, para ser eficaz, nós devemos conservar a nossa semelhança com Cristo. Quando nós nos afastamos de Jesus, quando nós nos afastamos do Senhor, nós perdemos esse poder, essa capacidade. Se contaminados pelo não cristão e pela impureza do mundo, o cristão, o discípulo, perde a sua capacidade de influência. E é infelizmente isso, queridos, que nós estamos vendo hoje. O cristão sendo influenciado pelo não cristão. A moça cristã começa a namorar com um rapaz que não é crente, se afasta da igreja, se desvia e deixa de vir para a igreja. Ou o inverso, o jovem que é cristão começa a namorar uma moça que não é cristã, ele deixa de vir para a igreja, se afasta da família, se afasta de todo mundo e some no mundo. A pessoa que começa a trabalhar com alguém que não é cristão e começa a se envolver com coisas ilícitas, e de repente ele já está envolvido, está lá no cadeião, e a gente tem que pregar o evangelho para essas pessoas, porque muita gente está no cadeião, na PF1, na PF2, eram crentes, que deram uma escapadinha, e agora estão lá. Então, meus irmãos, a nossa capacidade de influenciar não pode ser perdida jamais. Ela não pode ser contaminada pelo mundo, ela não pode ser contaminada pelo pecado, porque se nós permitirmos que essas impurezas elas venham, nós vamos ser completamente irrelevantes. Sonso, com essa expressão sonso, aquela pessoa é sonsa. O que significa isso? Aquela pessoa é sonsa. O que significa isso? Muitas vezes nós como cristãos estamos sonsos, não estamos servindo para nada, a gente não influencia, a gente não muda nada, a gente é apenas só mais um número num rol de membros. A capacidade de influência do cristão depende da sua diferença e não da sua identificação. Pastor, eu quero influenciar o mundo, por isso eu vou fazer tatuagem, eu vou botar brinco, eu vou usar um calção aparecendo a cueca, eu vou, fazer qualquer coisa, porque eu quero influenciar o mundo, eu tenho que ficar igual, parecido a eles, para mim ser aceito. Vai nessa, para ver onde você vai parar. Então, meus irmãos, não é a identificação com o mundo que vai fazer você influenciar o mundo. Não é eu me tornar mais parecido com o mundo que eu vou poder ter influência com o mundo. É muito pelo contrário. O quanto mais diferente do mundo nós somos, mais nós vamos atrair o mundo. Se somos iguais, seremos inúteis. Isso implica ser sal, fazer a diferença, poder trazer algo para as pessoas que estão precisando. A nossa capacidade de influenciar como sal está ligada ao nosso caráter, à nossa conduta, ao nosso estilo de vida. Nós não podemos nos enganar, irmãos, achando que sendo parecido com o mundo, fazendo concessões, abrindo brechas, nós vamos ganhar essas pessoas. Não, pastor, mas eu fui lá porque o meu amigo, ele ia lá, daí ele me convidou para ir, e para mim não ficar mal com ele, eu fui lá com ele, mas era só uma festinha, era só um pessoal amigo, não teve nada de muito sério, só arguilha, só coisa básica, não teve nada da pesada. Cuidado. É nesse contexto que nós perdemos a nossa capacidade de influenciar. É nessas questões, meus irmãos, que nós perdemos a nossa capacidade de sermos o sal. Qual a implicação de sermos luz? Verso 14, vocês são a luz do mundo, senão não se pode acender uma candeia, não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Não tem como esconder uma cidade no alto de um monte. Nem os que acendem uma candeia, uma lamparina, uma luz, coloca debaixo de um cesto, mas no candelabro, no lugar mais alto. E assim ilumina a todos os que estão na casa. E olha o que Jesus fala: então resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Deus que está no céu. Vocês são a luz do mundo, nós somos a luz, amém? Um pouquinho apagada talvez, em meia fase,
mas nós somos a luz. Fomos cortados por falta de pagamento, mas somos a luz, estamos ainda aí. Por que nós somos a luz? Nós brilhamos como a luz de Cristo no mundo. Nós não temos luz própria, nós apenas refletimos a luz de Jesus em nós. Nós somos como a lua. A lua não tem luz própria. A lua reflete a luz do sol que bate nela. Você é luz porque você reflete a luz de Jesus que está na sua vida. E essa luz é refletida no mundo. Essa luz são as nossas boas obras, que abrange tudo o que o cristão diz e faz, porque ele é cristão. Jesus então no verso 16 ele diz, olha, vocês são a luz, devem resplandecer essa luz diante dos homens, e ele diz, para que vejam as boas obras e glorifiquem o vosso Pai. Então como que nós demonstramos a nossa luz? Através das nossas atitudes, através do nosso comportamento, das boas obras. E o que é boa obra? Boa obra é tudo o que abrange a nossa vida. Tudo o que nós fazemos como cristãos devem ser as nossas boas atitudes. Não devemos ocultar essa luz. Não devemos esconder a luz, como as pessoas que talvez acendiam uma lâmpada e colocavam debaixo de um cesto. Nós não podemos nos esconder, mas torná-la visível, o mais visível possível. Quanto mais as pessoas verem em nós a luz de Jesus, vai ser melhor. Devemos ser como uma lâmpada acesa numa posição de destaque, a fim de iluminar. Nós, meus irmãos, precisamos deixar a luz de Jesus brilhar em nós. Infelizmente, muitos cristãos estão apagados, muitos cristãos já foram desligados, o poste foi arrancado, nem relógio não tem mais, está sem luz já faz muito tempo. Por quê? Porque não manteve o caráter, a conduta, a atitude. Nós somos a luz, não nós, a luz de Cristo. E muitas pessoas estão no mundo, nas trevas, no pecado. Por quê? Porque nós não estamos chegando perto dessas pessoas para iluminá-los. Nós estamos presos dentro da igreja, nós estamos aqui um iluminando o outro. Dentro da igreja bem iluminado, né? Está cheio de luz. Mas lá fora no mundo está tudo escuro. É que nem caçar vagalume, quando é época de vagalume. Se você pega um monte de vagalume e coloca dentro de um vidro, forma uma luz bem grande. Mas o lugar do vagalume não é dentro de um vidro, ele é andando pelo mundo. Muitas vezes nós cristãos queremos resplandecer a nossa luz só dentro da igreja, que é fácil, irmãos, todo mundo é iluminado, todo mundo é salvo. Pelo menos a gente crê nisso. A nossa luz tem que brilhar lá fora. Mas muitas vezes quando a gente chega lá fora, a gente desliga a luz, para não chamar a atenção, para não despertar a atenção das pessoas. Não devemos esconder a verdade que conhecemos ou a verdade que nós somos. Se você conhece a verdade do Evangelho, divida essa verdade, partilhe essa verdade, pregue essa verdade, ilumine as pessoas que vivem na mentira com a verdade do Evangelho. Não devemos fingir que somos diferentes, mas fazer por onde o nosso cristianismo seja visível de todas as pessoas. Se nós não temos a luz de Cristo, não adianta a gente querer fingir que a gente é o que a gente não é. Devemos ser cristãos de verdade, vivendo a vida descrita nas bem-aventuranças, sem envergonharmos o nosso Senhor Jesus Cristo. E para finalizar, qual é a nossa responsabilidade cristã nesse mundo, como sal e como luz? Eu quero abordar 3 elementos aqui dessa responsabilidade. Primeira dela, meus irmãos, há uma grande diferença entre cristãos e não cristãos. Talvez você não concorde com isso, mas há uma grande diferença. Talvez você não veja isso, mas há uma grande diferença. Alguns não cristãos podem adotar uma falsa aparência de conduta cristã. São os religiosos, são os enganadores. A pessoa parece um cristão, se veste como cristão, corta o cabelo como cristão, vem para a igreja como cristão, faz tudo certinho, mas não é. Por fora parece, mas por dentro não é. Mas há alguns cristãos que são iguais a não cristãos. Ou seja, ele já foi iluminado por Cristo, aceitou a Cristo, é um cristão, mas ele se torna igual aos não cristãos.
no estilo de vida, na conduta, no caráter, em todas as situações. Então, o que não é cristão tenta enganar dizendo que é cristão, e tem cristão que disfarça o seu verdadeiro caráter e se torna igual aos não cristãos. Devemos ser genuinamente discípulos de Jesus. Quando nós somos cristãos, nós não podemos disfarçar aquilo que o Senhor quer fazer nas nossas vidas, negando assim o nome de Cristo por seu comportamento não cristão. Então, quando eu e você, meus irmãos, como cristãos, esquecemos da nossa identidade, esquecemos do nosso caráter, da nossa conduta, e nos tornamos semelhantes aos não cristãos, o que nós estamos fazendo? Nós estamos negando o nome de Cristo. Quando eu tenho uma atitude, um comportamento, um palavreado, um jeito igual ao não cristão, eu estou negando o nome de Jesus. A diferença, irmãos, é uma palavra-chave aqui. Eu não posso ser cristão e ser igual às pessoas do mundo. Não estou falando aqui de estilo, de jeito, é essência, é caráter. Existe uma diferença essencial, como a luz e as trevas. Há semelhança entre luz e trevas? Não, elas se excluem completamente. Quando está escuro, você acende a luz, a treva vai embora, fica só a luz, não tem como mesclar as duas coisas. Como o sal e a deterioração, são coisas completamente diferentes. Assim é o cristão do não cristão, ou deveria ser. Quando o cristão tenta ser igual ao não cristão, ele não serve a Deus. Ele não serve a ele mesmo e nem serve para o mundo, ele não serve para nada. Porque ele perdeu a sua essência, perdeu a sua identidade. Os cristãos são por natureza diferentes e devem ser diferentes na prática também. A nossa diferença é de natureza, nós somos transformados por Jesus pelo Evangelho. Você foi salvo, você nasceu de novo. E essa diferença que está dentro de você precisa agora ser vista através do nosso jeito, do nosso caráter, das nossas ações. A tragédia da igreja é a conformação com o mundo não cristão. Cada vez mais a igreja está se amoldando ao mundo. E isso faz o que, meus irmãos? Com que nós percamos a nossa capacidade de ser diferentes. Então, há uma grande diferença entre cristão e não cristão. Se você vê uma pessoa que não é cristã, parecido com um cristão, algo está errado, é gato por lebre. Se você vê um cristão muito parecido com um não cristão, alguma coisa está errada, esse cara está errando em alguma questão. Porque não tem como ser semelhante o cristão do não cristão. Somos diferentes. E essas diferenças, elas precisam aparecer. Segundo, nós temos que pagar o preço dessa diferença. E talvez aqui está o motivo por que muitos cristãos se tornam semelhantes aos não cristãos, porque não querem pagar o preço da diferença. E tem um preço mesmo, ser diferente do mundo tem um preço. Um preço que muitas vezes é caro e a pessoa não quer pagar esse preço. As duas metáforas, sal e luz, são acompanhadas de uma condição ou de uma responsabilidade. Vocês são o sal da terra. Se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve mais para nada. Aí está a responsabilidade. Você é sal, você tem uma responsabilidade de salgar. Vocês são a luz do mundo. Se a luz estiver escondida, não tem proveito nenhum. Então, tanto o sal quanto a luz, elas denotam esse preço da responsabilidade. Vocês são o sal, logo vocês devem conservar a salinidade, a essência. Nós somos cristãos, temos que manter o que, irmãos? O caráter cristão, a conduta cristã, uma vida cristã. Não podemos perder isso. Não podemos perder o nosso sabor como cristãos. E aí se tornamos ou nos tornamos sonsos, mornos, sem influência nenhuma, diante das pessoas. Essa é uma grande tragédia. Vocês são a luz, devem deixar essa luz brilhar. Se escondemos a luz, que necessidade, que valor isso tem? Não devemos escondê-la, seja pelo pecado, mas o pecado apaga a luz. O pecado
impede a luz brilhar. O pecado atrapalha a luz de Jesus no nosso coração, na nossa vida. E quando nós nos afundamos em pecados, a nossa luz vai cada vez diminuindo mais e mais, até vir a se apagar. Se nós somos a luz, nós temos que ter esse entendimento que devemos iluminar as pessoas. Essa luz não deve ser apagada ou escondida ou diminuída pela preguiça, pelo medo, pela instabilidade. Muitas vezes isso faz com que a nossa luz ela venha a se apagar. Devemos assumir a nossa responsabilidade cristã. Responsabilidade cristã por aquilo que Jesus fez por nós e por causa de onde Ele nos colocou. A nossa responsabilidade como cristãos é, em primeiro lugar, o que Deus fez por mim e por você. Ele morreu por mim, Ele morreu por você. Nós temos uma dívida com Ele muito grande. Segundo, a nossa responsabilidade é porque Ele colocou nós no mundo. João diz isso: eu não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Nós estamos no mundo, irmãos. E vamos ficar no mundo até morrer, ou até sermos arrebatados. E temos que manter essa diferença, pagar o preço. Pagar o preço por sermos cristãos. Hoje em dia, muitos já não querem mais pagar esse preço. De sair com a Bíblia debaixo do braço, de botar terno e gravata e vir para a igreja, porque as pessoas ficam fazendo chacota, as pessoas ficam tirando sarro, pegando no pé. Então nós temos que pagar o preço dessa diferença. Se você é diferente como cristão, se eu sou diferente como cristão, nós vamos pagar um preço. Nas bem-aventuranças, o preço é a perseguição. E muitas vezes você vai ser perseguido porque você é diferente. Terceiro, temos uma dupla responsabilidade cristã. O sal e a luz, eles se complementam. O sal e a luz, eles complementam um ao outro. Eles se dão e eles se gastam. O sal e a luz, por cumprir a sua função, eles se gastam. O nosso multimídia queimou a lâmpada. A lâmpada que gera essa luz aqui na frente. E por que ele queimou a lâmpada? Porque ele foi usado durante 6 anos. Se ele tivesse ficado na caixa, fechado até hoje, a lâmpada estaria boa ainda, novinha em folha, 0 bala. Era só ligar que ela ia iluminar. Mas como ele foi usado, ela se desgastou e parou de funcionar. E quando nós, meus irmãos, cumprimos a nossa função, nós vamos nos desgastar nesse sentido também. Mas só que nós temos a possibilidade de plugar a nossa tomada em Cristo e nos recarregarmos como luz. Quando você pega um punhado de sal e vai salgar o arroz some, ou o sal some, desaparece. Por quê? Porque ele se impregna no arroz que você colocou. Então, quando nós estamos cumprindo a nossa responsabilidade cristã, nós corremos, irmãos, não esse risco, mas nós temos essa perspectiva, nós vamos nos desgastar. Nós vamos sair do saleiro, nós vamos sair da nossa zona de conforto, nós vamos estar envolvidos com as pessoas. Se botarmos o sal dentro de um frasco e fecharmos esse frasco e colocar dentro da panela de feijão, quando você abrir a panela, o sal vai estar lá, inteirinho, intacto. Mas o feijão vai estar sem sabor. Porque o sal não se impregnou, ele não se doou, ele não se deu, ele não se desgastou. Tanto o sal quanto a luz, elas se desgastam. Isto é o oposto do que acontece com os religiosos. O religioso não quer se desgastar para com as pessoas. O religioso não quer sujar o pé na lama para visitar um bairro, uma favela, um lugar necessitado, para levar o amor de Deus lá. O religioso não quer sair de casa no sábado à noite e vir para a igreja para uma vigília de oração. Ele quer ficar em casa descansando. Ou ele quer ficar domingo de manhã dormindo, não vem para a escola bíblica, igrejas que têm EBD, a nossa tem, graças a Deus. Então muitas vezes, irmãos, a postura religiosa é uma postura de autoconservação. Eu não vou fazer isso porque eu vou me desgastar, eu vou sofrer, é difícil, é ruim. Mas se nós somos o sal e se nós somos a luz, nós estamos aqui para dar a nossa vida, para salvar o mundo pecador. Imagina Jesus decidir não morrer na cruz. Não vou morrer na cruz, eu quero ficar vivo.
E muitas vezes nós não queremos nos desgastar para salvar e transformar esse mundo que está se perdendo. O sal evita a deterioração. A luz elimina as trevas. Mas o sal só vai evitar a deterioração se ele estiver em contato com a carne. Quem já fez carne de sol aí? Quem já fez charque aí, dos irmãos? Se você não botar o sal na carne, a carne vai apodrecer. O sal só vai poder exercer a sua função se ele impregnar na carne. E uma vez que ele está na carne, ele vai se dissolver. O sal vai sumir, o sal vai desaparecer, porque ele vai penetrar dentro daquela carne. O discípulo cristão, quando está no mundo desenvolvendo a sua função, ele vai se desgastar, ele vai ter algumas situações. Mas nós vamos então nos recompor em Cristo, nós vamos recuperar a nossa potencialidade em Jesus. Como discípulos devemos impedir ou impedir a deterioração que se dá pela propagação do mal. O mal é as varejentas que vêm e depositam o ovo da larva na carne, e depois aquele ovo eclode, surge, o gusano, o bichinho, e aquele bichinho vai tornar aquele alimento impróprio. O pecado, as trevas, eles promovem essa realidade, mas nós eliminamos isso. Nós preservamos esse mundo que está perdido. O cristão não deve ficar isolado dentro de templos. O cristão não deve ficar isolado dentro de templos ou na sua casa ou em qualquer outro lugar. Nós devemos nos misturar, meus irmãos, nós devemos estar em contatos, temos que ser espalhados na comunidade, nós temos que estar no meio do povão se nós queremos mudar esse povão. Não é ficando sentado em casa o dia inteiro, a semana inteira, o domingo inteiro, que eu vou mudar a realidade da minha família, da minha vizinhança, do meu bairro, da minha cidade. Não é ficando sentado na igreja que nós vamos transformar a realidade do nosso bairro ou de qualquer pessoa que seja. O cristão não deve ficar isolado, seja onde ele se sentir melhor. Nós precisamos pagar esse preço, nós precisamos fazer isso em prol das pessoas que estão se perdendo. O mundo só vai apodrecer se o sal não estiver em contato com ele. Se o sal estiver em contato com o mundo, com a carne, ela não vai apodrecer, mas se o sal não estiver lá, ele apodrece. Então não adianta nós ficarmos, irmãos, tranquilos, sossegados, confortáveis aqui dentro da igreja e o mundo perdido. É a nossa presença lá que vai mudar aquela realidade. Como luz, devemos fazer brilhar a verdade do Evangelho. Nós somos chamados para pregar a salvação e viver de acordo com esse Evangelho. Então o sal vai preservar, a luz vai iluminar, vai transformar aquela realidade. E nós como discípulos, como cristãos, temos essa perspectiva, essa é a nossa responsabilidade. Como igreja, impedir que o mundo continue se deteriorando cada vez mais sem Cristo, sem a presença do nosso Deus. O caráter do cristão, descrito nas bem-aventuranças, e a sua influência como sal e luz, resumem uma grande verdade. E se você, meu irmão, precisar guardar apenas uma frase nessa noite, decore essa frase. Nossa influência no mundo, diante das pessoas, depende do nosso caráter. Decore apenas essa frase que eu fico feliz nessa noite. Nossa influência no mundo, diante das pessoas, depende do nosso caráter. A nossa influência no mundo, diante das pessoas, depende do nosso caráter. E esse caráter é moldado pelas bem-aventuranças. É no exercício das bem-aventuranças que seremos abençoados, pois elas identificam aqueles que agradam a Deus e assim são realizados. A nossa realização vem de nós agradarmos a Deus, e para agradar a Deus é preciso o caráter que as bem-aventuranças descrevem. Sendo sal e luz, estamos servindo como discípulos, evitando que esse mundo se corrompa completamente.
É a nossa posição, é a nossa responsabilidade, é a nossa ação como sal e luz que está preservando, impedindo esse mundo da completa perdição. Ao deixar a nossa luz brilhar diante dos homens, o nome de Deus será glorificado. Que Deus nos abençoe nessa nossa responsabilidade, em nome de Jesus. Que Deus nos dê a graça de termos essa capacidade de influenciar. Que Deus possa nos conceder, meus irmãos, a graça de nós fazermos a diferença na sociedade. Jesus começa dizendo que as bem-aventuranças são para os discípulos e não para o mundo, porque descreve o caráter do cristão. E esse cristão agora precisa influenciar, precisa fazer o seu papel, desempenhar a sua função. Enquanto nós cantamos essa canção, reflita, meu irmão, como está a sua vida de discípulo? Reflita como está o seu caráter, o seu comportamento, as suas atitudes. O lugar que você está frequentando é ideal, é bom, é agradável, aprazível para você estar lá. As coisas que você está falando são coisas que de fato condizem com o caráter. As nossas decisões, as nossas escolhas. Reflita sobre isso, meu irmão, nesta noite, em nome de Jesus.